Olá pessoal, estamos de volta com o curso Java Básico. Essa é a aula de número 46 e é a última videoaula do módulo de orientação a objetos desse curso Java. Hoje nós vamos continuar o assunto de interfaces e herança e nós vamos fazer uma comparação entre o que é uma interface e o que é uma herança. O assunto que nós vamos abordar na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês um painel comparativo entre interface e herança, e caso você tenha interesse em tirar a certificação Java, certificação de programador Java, é muito importante que você preste atenção e memorize alguma dessas informações, porque são informações que podem cair na certificação. Antes da gente ir para esse quadro comparativo e comparar realmente interface de herança, eu só queria deixar uma dica muito valiosa para vocês e uma pergunta que cai muito em entrevista de emprego. Particularmente já me fizeram essa pergunta e eu já fiz bastante também essa pergunta ao entrevistar candidatos, tanto para a vaga de Java Júnior, Java Pleno e também Java Sênior, que é a seguinte pergunta: existe herança múltipla no Java? A resposta simples, a resposta mais simples seria não, o Java não permite herança múltipla. Então, essa seria a resposta mais simples. A gente viu na aula 44 que não é possível uma classe Java estender mais de uma classe Java. A resposta completa dessa pergunta seria não, o Java não permite que uma classe estenda mais de uma classe Java. Porém, o Java permite que interfaces estendam outras interfaces, e aí nesse caso não tem limite. Ou seja, existe herança múltipla de interfaces no Java, mas não existe herança múltipla de classes no Java. Isso é uma grande diferença. E aqui na tela eu tenho para vocês um diagrama de classes que mostra claramente esse exemplo. Como por exemplo, digamos que vocês estão criando um banco de dados, uma classe que vai representar um banco de dados que se chama Banco MySQL. No banco de dados, a gente pode abrir conexão e fechar conexão para a gente fazer o que a gente tem que fazer no banco de dados, consultar as informações. Porém, existem três tipos de acesso que nós temos no banco de dados. O primeiro acesso, que a gente chama de DCL, onde a gente vai dar acesso e remover esse acesso. Nesse caso, seria representado pela interface SQL DCL através dos métodos grant e revoke. Existe também um outro tipo de acesso que é para você criar tabelas, alterar tabelas e dropar tabelas, ou seja, deletar as tabelas do banco de dados. Isso, nesse diagrama de classes, está representado através da interface SQL DDL e através dos métodos create, drop e alter. E por fim, nós temos os acessos mais comuns que fazemos aos bancos de dados, que são as queries, para a gente fazer select, delete, fazer atualização, update, fazer insert, ou seja, criar registros nas tabelas. E isso está representado nesse diagrama através da interface SQL DML. Existem muitos tipos de bancos de dados, né? Hoje a gente não tem mais bancos de dados apenas os relacionais, que é o banco como MySQL, Oracle, da Microsoft, enfim, entre tantos outros. Existem vários tipos de banco de dados. E pode ser que esses bancos não implementem todos esses comportamentos, né? De dar acesso, revocar acesso, permitir as queries, criar, dropar, alterar tabela, como por exemplo, se a gente fosse fazer um banco de dados NoSQL, né, que seria de NoSQL, esse SQL DDL não seria aplicável, porque a gente não cria tabela, né, tudo é objetos no banco. Então, dependendo do tipo de banco de dados que você quer criar, você implementa esses comportamentos ou não. Então aqui, para exemplificar, eu já peguei essas classes exatamente do que estava lá, criei a interface com os métodos que a gente tem, são os mesmos métodos que a gente tem lá na tela, para a gente fazer uma brincadeira aqui e ver como é que funciona essa questão de uma interface estender outras interfaces. A gente viu aqui na aula 44, por exemplo, vou pegar a classe cachorro, a gente estende só uma classe, tá? Isso aqui é uma classe, e a gente pode implementar
quantas interfaces for necessário. Nesse caso aqui, eu estou com a interface banco de dados e eu vou estender quantas interfaces eu for preciso. Note que banco de dados é uma interface, SQL DCL é uma interface, aqui também é uma interface e aqui também é uma interface. Então, como eu estou trabalhando só com interface, eu consigo aqui fazer todos os meus todos esses extends aqui, tá? E a primeira classe que for implementar essa interface, no caso aqui o banco de dados também é uma interface, irá implementar todos os métodos que foram herdados por essa interface. Então, olha, aqui eu tenho grant, revoke, select, insert, delete, update, create, alter e drop. O banco de dados tem abrir e fechar conexão. E aqui, então, se a gente clicar para adicionar todos os métodos não implementados, a gente vai ver que tem todos os métodos de todas as interfaces, que aí a gente vai ter que desenvolver toda a lógica necessária para fazer esses métodos funcionarem. Então, só relembrando, no Java, classe só pode estender uma outra classe e pode implementar quantas interfaces for necessário. E as interfaces podem estender quantas interfaces forem necessárias. E aí a primeira classe que estiver implementando aquela interface é que vai ter que implementar, você vai ter que desenvolver a lógica de todos os métodos que estão aí nessa hierarquia. Vamos lá então para o quadro comparativo entre interface e classe. E aqui principalmente a classe abstrata, quando a gente está trabalhando com herança. Então a interface, a herança múltipla é permitida, como a gente acabou de ver, e na classe abstrata ou simplesmente classe, a herança múltipla não é possível. Uma classe só pode estender uma única outra classe. Para a interface, a gente utiliza a palavra-chave implements. Na classe, a gente utiliza a palavra-chave extends. Na interface, por padrão, todos os métodos são públicos e abstratos, ou seja, public e abstract, e você apenas declara a assinatura do método, você não coloca nada para o corpo do método, nenhuma lógica. Quem vai ter que fazer isso é a classe que está implementando essa interface, e já na classe abstrata, os métodos podem ter modificadores public e abstract, e caso for necessário, você também pode misturar, colocar métodos private, colocar métodos protected, desde que eles não sejam métodos abstratos. As interfaces não têm implementação e na classe abstrata pode ter implementação parcial. O que isso significa? Vou pegar aqui um exemplo como segundo exercício da aula 43. Aqui a classe contribuinte, ela é abstrata, nós temos atributos para ela, temos métodos para essa classe também, como a gente colocou até aqui um toString, porém aqui nós temos um método abstrato que é calcular imposto, e aí as classes filhas, como pessoa física e pessoa jurídica, é que ficaram encarregadas de fazer a implementação, né, o desenvolvimento, colocar a lógica necessária para esse método. Todos os métodos de uma interface precisam ser sobrescritos, ou seja, todos os métodos da interface são abstratos. E na classe abstrata, como a gente acabou de ver o exemplo, somente os métodos abstratos precisam ser sobrescritos. E aí a primeira classe não abstrata, que estiver estendendo a classe abstrata, é que vai implementar todos os métodos abstratos aí dessa hierarquia de classes. Na interface, todas as variáveis, ou seja, todos os atributos declarados são public static final, ou seja, constantes. Na classe abstrata, como a gente acabou de ver o exemplo, as variáveis, você pode ter atributos private, atributos protected, enfim, com o modificador que você precisar. E, é claro, você também pode ter constantes dentro de classes abstratas. As interfaces não têm construtores, já que a interface nós temos apenas a assinatura dos métodos, né, dos comportamentos que a gente quer implementar nas nossas classes. E a classe abstrata, ela pode ter construtor.
E na interface, os métodos não podem ser estáticos, todos os nossos métodos são public, abstract, não tem o static. E na classe abstrata, os métodos não abstratos podem ser estáticos. Se for preciso, você pode ter um public, static, void, faz alguma coisa. Você só não pode ter um public, abstract, static, void. Isso não pode. Lembrando então que a interface é apenas a assinatura, a declaração de comportamentos que nós queremos implementar nas nossas classes. E a classe sendo abstrata ou não, você pode fazer o uso de herança. Lembrando que você só não pode fazer o uso de herança se você tiver uma classe final, como é o caso da classe string do Java. E no caso da herança, vai herdar o comportamento, ou seja, vai herdar os métodos. Você também herda os atributos, ou seja, as características dessa classe. E é claro, se for preciso, você declara também métodos abstratos, desde que a classe também seja abstrata, para as classes filhas então ficarem responsáveis por implementar esse comportamento específico que a gente deseja. Lembrando mais uma vez, se você for fazer a certificação, é super importante que você saiba essa diferença, porque pode ter algumas perguntinhas relacionadas a esse assunto também. Bom, como essa é a última aula do módulo de orientação a objetos, nós vamos fazer uma última lista de exercícios, mais focando nessa parte de interface. O link da lista de exercícios está na tela, também está na descrição da aula, caso você queira só clicar e fazer o download. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Caso você tenha alguma dúvida ou queira obter o certificado do curso no final dele, você pode fazer o cadastro gratuito em loiane.training. Se vocês quiserem se manter conectado nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esquece de dar aquele joinha aqui no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!